Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Reforçamos que estamos localizados aqui na Rua Jorge Moreira, número 115, no bairro do Ipiranga, bem próximo ao Monumento da Independência do Brasil, Zona Sul de São Paulo. Confira aqui nos detalhes desse vídeo de nosso canal e nossa página os dias e horários de assistências espirituais e demais atividades. Bom, antes da nossa reflexão de hoje, vamos juntos deixar já reservado aquele tradicional recipiente com água que será magnetizada, fluidificada ao final de nossa reflexão e vamos nos preparar. Para isso, convido a todos a fecharmos os olhos, onde nós vamos neste momento praticando uma respiração mais tranquila e serena. Acalmando nosso corpo, mente e coração, nós entramos em sintonia com o ambiente que nos rodeia, sentindo cada vez mais a presença do nosso anjo guardião, o nosso mentor individual, aquele que nos orienta, que nos protege, que cuida da gente aonde quer que estejamos. Através deste amigo nós nos ligamos aos demais benfeitores espirituais que estão ao nosso redor hoje e sempre. É com essa família espiritual que juntos nós unimos os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos neste momento nos elevar espiritualmente. Vamos nos elevando até a luz azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Com Maria sentimos o seu véu nos envolvendo, o seu abraço, o seu carinho. E é contigo, Mãe, que nos elevamos até Jesus, o nosso amado Mestre, irmão, companheiro de sempre. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, por tudo aquilo que temos e somos, e por todas as oportunidades de crescimento que nos oferece, para que possamos ser, pela nossa vontade, cada vez melhores. E assim juntos vamos rogar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. Mais preparados, vamos hoje juntos refletir sobre um conceito bem delicado, principalmente nos dias atuais, e que, pela nossa limitação ainda moral, psíquica e espiritual, muitas vezes foge da nossa compreensão. Estamos falando dela, da justiça. Nesta semana se recorda, se relembra os direitos da justiça social. E é muito interessante trazer esse assunto à tona, porque na nossa compreensão, principalmente aqueles que se debruçam sobre a doutrina espírita, fica muito evidente de que nós temos dois tipos de justiça: a justiça dos homens e a justiça de Deus. E é legítimo esse pensamento, porque ao longo da história da humanidade, principalmente nos dias atuais, a justiça do homem tem práticas que se afastam muito da justiça de Deus. Mas vamos lá.
A palavra justiça, de acordo com o calendário, é a prática, é o emprego dos direitos de todos. Direitos estes que não são exclusivamente individuais, mas principalmente coletivos da sociedade. O Espiritismo diz algo também nessa mesma direção, de que justiça é o respeito aos direitos do outro, de todos, de um modo em geral. Pois bem, quem determina esses direitos? Quem coloca em prática de que todos têm direitos iguais? Um pensamento muito comum na nossa sociedade é de que a justiça ela veda os olhos em determinadas situações, como, por exemplo, não ser rígida ao rigor da lei para aquele que possui um maior poder financeiro, por exemplo, enquanto para aquele que não possui, tampouco uma posição social elevada, a justiça se aplica em toda a sua temeridade. Já a justiça de Deus, conforme a espiritualidade nos mostra, mais precisamente ali na pergunta 875A do Livro dos Espíritos, na lei natural, na justiça natural, naquela empregada por Deus, é uma só. É a mesma semente de justiça colocada no coração de toda a criação, incluindo homens, mulheres, enfim, toda a criação divina. Justiça esta que não vem junto com a nossa intelectualidade, ou seja, com o nosso avanço intelectual. Ela é uma semente depositada por Deus no nosso coração. Basta ver que desde os povos mais primitivos, o conceito de justiça já é empregado. Todos se levantam quando há uma injustiça, quando há algo realmente praticado ali que fere o direito de alguém específico. Então, esta é uma lei que se aplica diretamente na nossa consciência e que vem também de Deus. Pois bem, é natural que a justiça do homem seja mutável. E o que isso quer dizer? Leis são criadas constantemente para regular aquela cultura em específico, aquela determinada passagem de tempo. Basta olhar nos tempos mais medievais, mais primitivos da humanidade, que antigamente nós tínhamos leis que hoje não se aplicam. Então é uma lei que vai evoluindo conforme a própria cultura local, conforme também a moralidade, os costumes se alteram. Basta lembrar que antigamente, por exemplo, não havia lei do divórcio e foi empregada décadas atrás aqui no Brasil. Outras tantas outras que mudaram, que foram implementadas, como a lei do próprio cinto de segurança, outras leis de trânsito e assim sucessivamente. Logo, o respeito a essas leis, que, de acordo com a prerrogativa de toda lei, deve ser aplicada para todos, emprega ali um sentimento de justiça a todos os homens. Por quê? Porque quando nós seguimos as mesmas leis, nós vivemos num conceito homogêneo de justiça. Ou seja, cada um que transgredir uma determinada lei deverá ser punido para que se faça a justiça. Isso mais no conceito do homem coletivo. A justiça de Deus, não. Esta é imutável. Esta vem desde os primórdios. Primórdios estes que nós ainda não fazemos ideia de quão relativo tempo é este. Mas se Deus é o único ser eterno que não tem começo e tampouco fim, nós podemos concluir de que as suas leis também possuem o mesmo conceito. Uma lei natural, por exemplo, é a lei de ação e reação, a lei de evolução, a lei de trabalho e assim sucessivamente. E a justiça de Deus perante essas leis se faz justamente no seu cumprimento. Ou seja, independente da escala social de um indivíduo, de quantos bens materiais ele possui, a lei de ação e reação, por exemplo, também valerá para ele. Tudo aquilo que ele oferecer para o coletivo, incluindo o universo, incluindo o próximo, incluindo o meio em que convive, retornará de uma outra maneira, mais cedo ou mais tarde, mas para exatamente quitar a sua ação. É aquele velho ditado: somos livres, somos libertos
para semear o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. E aí a primeira pergunta na sequência que nós fazemos: poxa vida, por que será que o mundo ao nosso redor está ou parece tão injusto? Por que que, por exemplo, crianças ainda passam necessidades tão básicas como fome, como males que já existem, por exemplo, doenças, vacinas, condições sociais de tratamento, mas por que ainda assim a injustiça para tão povos, há tanta desigualdade para diferentes países no mundo? Aqui no Brasil mesmo, por que ainda é praticada tanta injustiça? É um sintoma natural, na verdade, o homem colocar a sua justiça acima da justiça dos outros. É muito natural que o homem concilie o conceito de justiça com o seu orgulho, com o seu egoísmo, com aquilo que ele, sob o seu ponto de vista, deseja realizar, deseja acontecer. Logo, os direitos dos outros são sujeitos a essa justiça individual. Justiça essa que, para atender ao orgulho de uma pessoa, passa por cima da justiça coletiva. E lembremos a todos, ninguém morre de fome, ninguém morre de frio. As pessoas morrem de abandono, as pessoas morrem de carência, morrem de companhia. É comum se falar hoje em dia de que a pobreza, a miséria, ela não é, por exemplo, erradicada, resolvida, liquidada, porque ela dá lucro para outras pessoas. Sem dúvida, esta é uma visão bem tenebrosa, mas que na realidade acontece. E cá para nós, é uma baita injustiça. Mas voltemos ao exemplo das crianças especificadamente. Seres que biblicamente são puros de coração, inocentes, não podem ser responsabilizados, ao menos até certa idade, pelos seus atos. Por que então que eles já nascem em meio a uma desigualdade social, já nascem submetidos justamente a carências tão extremas? É aí que se faz mais uma vez a presença, a constatação de uma lei divina, a lei de reencarnação. O conceito de justiça, ele pode ser muito amplo se comparado à nossa vida, à vida do mundo como um todo. Lembremos a todos que estamos num mundo de provas e expiações. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a justiça dos nossos atos vem para justamente liquidar os nossos débitos. Todos nós temos dívidas. Todos nós temos contas abertas conosco mesmo. Erros do passado que agora nós devemos quitar, revisitar, enfrentar para que possamos crescer. E nesse mesmo universo, nesse mesmo ambiente, para alguns também existem as provas. Ou seja, se a pessoa ela se diz paciente, logo a natureza lhe dará uma situação para que aquela paciência seja testada, para que ela possa observar para si própria e ver se ela realmente é paciente. Na visão de mundo, principalmente aqueles países mais pobres, mais carentes, há ali justamente uma justiça coletiva através da lei de reencarnação. A lei de reencarnação nos ensina que hoje ocupamos um corpo temporário e amanhã iremos ocupar outro, sempre transitando em corpos materiais diferentes para que possamos usá-los como instrumento de crescimento. E se é crescimento, igualmente este crescimento se faz com justiça. Logo, se devemos quitar os nossos erros do passado, também encontramos outras pessoas, familiares, que também têm seus próprios erros e também devem expiá-los, também devem quitá-los. E assim a justiça ela vai se desenvolvendo para cada um de nós. Quanto antes, obviamente, tomarmos consciência disso, melhor. Logo, aqueles que em determinada época, determinada era, oprimiram, praticaram injustiça, violência para com os outros, serão muitas vezes coletivamente reencarnados em locais com carências materiais.
locais onde há injustiça, locais onde há miséria, onde há desigualdade, para que justamente eles possam sentir aquilo que pregaram em reencarnações passadas. O que é fato é que a justiça de Deus, ao contrário da justiça dos homens, ela é infalível. Infalível. A confiança, a convicção que nós temos nessa mesma justiça nos dá o conforto de saber que tudo o que acontece conosco não acontece por acaso, não acontece sem motivo. Válido dizer também que aquilo que nós ainda fazemos, considerando o próximo como inimigo, criando desavenças, mantendo sentimentos de ódio em nosso coração, de vingança ou não perdão, não morre conosco junto com o corpo. Continua, porque são sentimentos atrelados ao nosso espírito e não à nossa matéria. Logo, é normal observarmos certas desavenças tão severas em família, muitos casos de mães que não aceitam a gestação, casos de pais que renegam seus filhos e vice-versa. São justamente essas dívidas que devem ser trabalhadas, aquele ponto, aquela ação, aquele trauma que ficou em aberto do passado. E isso é muito natural. São justamente os resquícios e é a constatação da prova da lei de Deus. Lei esta que, como dissemos, nunca falha. Há também um outro ponto. Jesus bem o disse: o mal há de vir, mas ai daquele que o praticá-lo. O mundo, ele precisa evoluir. Ele precisa crescer. Então é natural que nós tenhamos acontecimentos pontuais de grande escala que sirvam para o mundo se desenvolver. Um grande desastre natural, uma guerra, um conflito severo, tragédias em geral. A nossa curta visão, aos nossos olhos simples e ignorantes, pode parecer uma baita injustiça. Mas, de novo, no longo prazo, na confiança em Deus, isso se prova uma justiça. Um exemplo muito presente disso é que nós apenas estamos nos conhecendo e, de certa forma, conversando, ou seja, você só está me vendo devido à tecnologia, devido à internet. E esta mesma internet, esta tecnologia e tantas outras surgiu por causa da guerra. Os militares precisavam se comunicar à distância, então eles criaram uma rede de comunicação. E daí, essa rede foi crescendo até se tornar a internet, a rede mundial de computadores. Se não fosse pela guerra, talvez haveria um atraso considerável no lançamento dessa tecnologia. Se bobear, hoje nós não estaríamos utilizando-a de forma tão frequente como a utilizamos. Então, confiança. Confiar em Deus. Porque Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, porque Ele é o Criador. Assim como Ele observa justamente a maldade praticada por alguns homens, a injustiça praticada por alguns homens, que os levará à evolução, Ele também observa o nosso coração. Deus está dentro de nós. Ele sabe que muitas vezes nós não nos conformamos, ficamos inquietos perante uma injustiça, o que é válido. Aliás, é uma bem-aventurança de Jesus ter sede de justiça, não é mesmo? Mas que saibamos, acima de tudo, que nada é por acaso, nada é aleatório. Como dizia Einstein, Deus não joga dados. Ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano é o plano evolutivo, para que possamos crescer. E a boa notícia é que esse crescimento depende de nós, da nossa vigilância, da nossa confiança, das nossas ações. Quando amadurecemos de fato os nossos pensamentos e sentimentos, conseguimos transpor o que há de melhor em nós em ações. E quando essas ações são para o próximo, elas são justas. No entanto, que temos diversos precursores da justiça no Brasil e no mundo. Exemplos a serem seguidos. Então que saibamos, definitivamente, que a justiça do homem ainda está muito distante da justiça de Deus. Esta sempre existiu e sempre haverá de existir.
o que de melhor nós podemos fazer é justamente confiar nele, confiar na espiritualidade, buscando sempre fazer o nosso melhor com aquilo que temos, até que tenhamos condições melhores de fazer melhor ainda. Buscar sempre ser justos. E como a justiça individual se pratica, como saber se nós estamos ou não ferindo, de certa forma, o direito do outro? Aí vem uma lição primordial de justiça que Jesus nos ensinou. Basta agir com o outro tal como gostaríamos que agissem conosco. Fazer o outro, desejar ao outro, pensar em relação ao outro exatamente como nós gostaríamos que pensassem, que agissem ao nosso respeito. Daí cá para nós, não tem erro. Porque se nós todos queremos ser felizes, por que a nossa felicidade precisa praticar a injustiça com a felicidade do outro? Por que precisa ser injusta com o direito do outro? E aí nós percebemos o quão injustos somos. E aí é uma hipocrisia. Pregar justiça para o mundo, para o Brasil, para todos nós, se nós mesmos não estamos exemplificando essa justiça. Nem para nós mesmos, quiçá para o nosso próximo. Então, com essa lição profunda, que nós também recomendamos a leitura dessa parte do Livro dos Espíritos sobre a lei natural e a lei dos homens, interessantíssima para o nosso crescimento. Reforçando que aqui no nosso canal, na nossa página, nós também temos o estudo do Livro dos Espíritos, onde os voluntários debatem justamente sobre esses ensinamentos dos nossos irmãos superiores, ensinamentos esses tão aplicáveis ao dia de hoje. E nessa harmonia, vamos partindo então para as nossas vibrações. Vibrar nada mais é do que desejar ao outro justamente, olha só, o que gostaríamos de receber. Por isso convido a todos a fecharmos os nossos olhos, para que possamos mais uma vez sentir a espiritualidade ao nosso redor. E vamos aflorando de nosso coração os nossos melhores sentimentos para que possamos abraçar o planeta Terra, imaginando todo o seu contorno muito iluminado. Vibramos muita paz, resignação e fé, principalmente para aqueles irmãos que atravessam aflições, dores, em virtude de guerras, de desastres naturais, para que tenham a esperança. Vibramos pelo nosso Brasil, essa terra belíssima, para que se faça cada vez mais diálogo, paciência, empatia perante o próximo. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, entregues ao frio, à fome, à solidão, para que encontrem o nosso abraço fraterno, a fé, o coração de Jesus em seus corações. Vibramos por aqueles que estão doentes pelos mais diversos males, em hospitais, em seus lares. Vibramos pelos órfãos, pela idade idosa, pelos encarcerados, por aqueles que se aprisionam em sentimentos de rancor e ódio. Vibramos pelos lares da terra, mentalizando Jesus em nossa casa, iluminando todo o nosso ambiente e as pessoas que convivem conosco. Vibramos pelo nosso próprio lar. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos dá oportunidade de trabalho e aprendizado, por todos os demais centros espíritas e por todas as demais religiões, igrejas, templos, terreiros, mesquitas. Vibramos por aquela pessoa em especial que mais habita os nossos pensamentos, para que ela receba essas energias. Vibramos por nós mesmos, que possamos continuar crescendo, evoluindo, sendo justos, com a boa vontade renovada. E entregamos esses sentimentos nas mãos de Jesus para que possa levar aonde mais for necessário. Vamos agora partindo para o passe, mentalizando que do alto, a luz de Jesus mais uma vez se faz presente e é derramada sobre nós. Que essa luz possa revigorar todo o nosso corpo físico, que possamos pela nossa fé em Deus, abrir os nossos corações para que essa energia também toque a nossa consciência, a nossa alma.
que possa tocar a nosso íntimo, os mais profundos sentimentos e revigorar também o nosso espírito. Assim, aproveitamos essa mesma energia que passa por nós, para que possamos tocar aquele recipiente com água que preparamos. Abraçando esse copo, essa garrafa, nós vamos mentalizando que essa mesma luz que desce sobre o nosso corpo, nossa alma, e sai pelas nossas mãos, chega a esse líquido, revigorando as suas moléculas, reenergizando toda esta água, para que sirva também como instrumento a mais de sustentação para a nossa assistência espiritual. E assim, mais uma vez, agradecidos a Deus por mais este momento, juntos elevamos um pensamento, rogando graças a Jesus. Mais uma vez, agradeço por sua audiência, sua atenção aqui conosco. Ainda não é inscrito no canal? Aproveite e se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe na sua rede de contatos, nas suas redes sociais, para que possamos continuar desempenhando esse trabalho de levar a palavra de Jesus, a palavra espírita, esse ambiente gostoso do CEF para toda a rede. Eu me despeço por aqui, aguardo você nos nossos próximos conteúdos e lhe dou um grande abraço à distância, rogando sempre que Jesus os acompanhe. Tchau!